Go. Don't look back. Ela começa a contar a história de como ela conheceu o Homem de Preto. Que foi assim. Uma tarde, uma tempestade como eu posso, uma tempestade de areia tomou conta na cidade de Tu. Nesse dia o Norte tinha morrido. Era o velório de Norte no Shebs, no salão do Shebs. Que ela era dona, na verdade, né? A mulher que chama Alice, também chamada de Ali, que dormiu ali com o pistoleiro, ela que é a dona do salão. E colocaram o corpo do Norte em 2 cadeiras. Entendeu? Ela conta que ele usava botas de engenheiro que ele tinha achado na antiga estação ferroviária. A perna dele fazia um V. Ela conta que em vida, Norte, no começo, era um homem vendedor de mel, era um homem muito bom. Assim, ele sempre foi bom, mas ele era uma pessoa digamos assim, produtiva. Mas aí acontece que ele começou a fumar a erva do diabo, depois a mascar a erva do diabo e meio que até comer. E as pessoas começavam a zombar dele, porque ele ficava alucinado a maioria dos tempos. Os homens não respeitavam ele, as mulheres não respeitavam ele, as crianças jogavam os cachorros em cima dele. Viu uma vida, digamos, miserável. E morreu. Então estava ali, nesse velório, as pessoas da cidade. O Shebs tocava um piano e tocava uma música metodista. E tinha uma senhora que chama Tia Mil, que estava cantando lá o hino metodista. Daí chegou num cavalo, como se fosse uma espécie de cavalo, enfim, chegou o Homem de Preto. Quando o Homem de Preto chegou, ele estava como se fosse um padre. Ela diz que estava usando uma túnica. Ele estava usando uma túnica no rosto. Uma túnica no rosto, mas como um capuz. Ele usava uma túnica, uma roupa de preto, uma túnica e um capuz que tapava o rosto. E a porta estava meio fechada. E nisso, o homem que era do estábulo chamava Kennerly. E o Kennerly tinha 2 filhas. Então o Kennerly estava perto da porta, mas ele não abriu a porta. Então ele estava segurando o seio de uma das filhas dele. Mas o Homem de Preto abriu a porta, ele mesmo. E entrou no salão. E falou pra ela, me dá um uísque. Pra Alice, né? A Ali poderia ter enganado o Homem de Preto, ou ter falado, eu só tenho aguardente. Mas ela dá um uísque pra ele. Ele fala, é um funeral. Ela fala, sim, é o funeral do homem. Você tá triste? Ela quer dizer, ela fala, eles são os moleques, tá dizendo dos homens que estão em volta. São os moleques, porque não respeitavam ele em vida, como respeitam ele em morte agora. Porque esse velório é uma piada. Ele, que isso? Eles só estão felizes porque eles estão vivos. Ela pergunta, você da onde? Ele, respeite o funeral. Aí ela fica toda irritada com isso, né? Porque o cara me desrespeitando aqui no meu estabelecimento. Aí ela, sai daqui. Aí ele se levanta e fala assim, estamos aqui no velório de Norte. Aí todo mundo olha pra ele. Aí a Tia Mil para de cantar e o Shebs para de tocar o piano. Aí ele fala pra todo mundo, vocês querem ver uma coisa incrível? Vocês querem ver uma façanha? Aí todo mundo fica olhando pro Homem de Preto. Aí o Homem de Preto vai e pega um dedo e põe bem na barriga da Tia Mil. E a Tia Mil começa a cacarejar. Sabe? Porque não tem como não rir numa hora dessa. Então a mulher de aí ela fica toda sem jeito, sai cacarejando. E algumas pessoas saem atrás dela. Ele se diverte, esse cara chama Walter da Sombra, ele se diverte. Ele é um vilão. Aí ele continua, agora eu vou fazer mais façanhas. Aí ele vê o corpo do Norte e começa a pular em cima do corpo. Pá, pá, pá. Ele faz uma dança macabra e começa a bater em volta da mesa. Pá, vai do outro lado, pá, pá. E pula em cima de volta do corpo. Pula em volta do corpo, vai para um lado, vai para o outro. De repente, o corpo meio que faz. Dá um grunhido. Ele pá, pá, pá. E pula em cima.
Daqui a pouco o corpo dá aquela respirada, sabe? E ele continua. De repente o morto vai, abre os olhos e meio que levanta e todo mundo sai. Todo mundo sai correndo. Só fica ele dando risada. E ele olha pra Alice, pra Ali, né? A Ali sai correndo, mas é uma coisa tão macabra que ela vai pro quarto dela, fecha a porta, dá risada, depois que ela chora. Aí depois de madrugada ela desce com um lampião na mão e tá esse cara, o Norte, chorando. Ela fala: o que foi, Norte? Ele fala: ele me trouxe de volta, mas ele podia ter me curado. Sabe? Ele tinha poder pra me curar, mas ele não me curou. Eu não tô reclamando, apenas dizendo: eu não aguento mais o vício, Ali. Ele fala: não aguento mais o vício. Aí ele fala: ele pediu pra entregar uma coisa pra você. E quando ele meio que vai, tava como se fosse no bolso, e quando ele vai pegar a coisa do bolso, meio que sai cai do bolso dele a erva do diabo. Um pouco de erva do diabo. Aí ele chora pegando a erva do diabo, colocando de volta no bolso e dá pra ela um bilhete. Aí ela sobe, né, pra cima pra ler o bilhete. No bilhete tá assim, escrito assim: Ali, eu deixei um presentinho pra você. Eu deixei o Norte condicionado para dizer para você como é o mundo além, porque você quer saber como é o mundo além. Você quer saber, você tem medo que você seja a última das portas do inferno. Então eu deixei para você saber. Então o Norte está condicionado. Então você faz o seguinte: diz pro Norte a palavra 19 e ele vai dizer para você como é o mundo além. E ele fala: você não vai aguentar, Ali, você vai perguntar, você vai lutar contra. Mas isso é que nem uma coceira, você vai chegar uma hora que vai coçar, você vai perguntar. Aí ele faz aquele desenhozinho, sabe o desenho do Smiley? Sabe aquele desenho que tem a bolinha, os dois olhinhos, o sorrisinho? Ele faz um desenho no papel e escreve: Walter das Sombras. Que o Roland ouve essa história da Ali e ele fala pra ela: olha, pela sua própria sanidade, não pergunta pro Norte. Nunca diz pro Norte o número 19. Ele fala: se condiciona na tua cabeça, esse número não existia. Então quando você chegar, um dia você contar 1, 2, 3, chegar no número 18, você vai pro número 20. Tá? Esse número não existe pra você. Entendeu? Pro bem da sua sanidade, pra sua própria sanidade mental, nunca pergunte pro Norte isso. Quando você tiver vontade de perguntar, ele falou pra ela: sobe aqui, entra debaixo dos cobertores e fica debaixo dos cobertores até a vontade de passar. Aí ela fala pro Roland: fica um tempo aqui, não vai atrás do Homem de Preto. Ele pergunta: quanto tempo eu tô de distância do Homem de Preto? Ela fala: os dias são todos iguais, mais umas 4 semanas. Ele: tá, eu vou ficar um tempo aqui, uns dias, eu não vou ter pressa pra ir embora. Ela pede isso pra ele também, então ele resolve ficar. Aí então, tipo assim, no dia seguinte ele tá lá, ele se alimenta lá, ele meio que almoça lá no bar lá, né, no salão, né, comendo os hambúrgueres lá da Alice. Aí ele pergunta pra ela: escuta, Ali, o que tem depois do deserto? Ali perto da montanha. Depois do deserto só tem deserto. Não, Ali, o que tem? Eu não sei. A pessoa que pode saber é o Kennerly, o homem, o dono do estábulo. Aí ele vai até o Kennerly e ele pergunta. Então ele chega lá no estábulo, né? Ele chama o Kennerly e pergunta: Kennerly, aqui passa a antiga linha da diligência. Eu quero saber o que tem depois do... O que tem depois do deserto? O que tem além das montanhas? O Kennerly fala: olha, nós estamos nos fins dos tempos. Aqui o deserto foi o antigo oceano. Foi o antigo oceano. Você encontra até os ossos dos antigos animais. E, além do deserto, você vai encontrar o rosto de Deus gigante, com a boca aberta, para comer os transentes. Os transentes são aquelas pessoas que andam a esmo perdidos. Aí o Roland fica olhando pra ele e fala: bobagem. Aí ele: é verdade. Aí o Roland tá indo embora, né? Aí o Carlinhos vira assim pra ele e fala assim: a nossa Ellie, ela é receptiva, né, com os estranhos, e faz um sinal de sacanagem com o dedo, sabe? Aí o Roland fala: o quê? O que você tá falando comigo, amigo? Ele: nada não, vai dar um sorrisinho. Aí ele pega, volta, né? Aí ele vai passar a noite de novo com a Ellie, né? Então os dois lá estão meio que sem roupa, preparando para o ato de fazer um amor e tal. De repente a porta do quarto é arrombada e aparece o Shebs segurando uma faca de 20 centímetros com as duas mãos pra matar o Roland. E vai com tudo assim pra matar o Roland. Só que o Roland, cara, treinamento excepcional, né? Ele pega, desvia, pega as duas mãos do Shebs com uma mão e quebra, pá!
o pulso com as duas pulsos do Shevitz, pá! E torce a mão do cara, pá! Aí a faca cai no chão, ele fica meio mão boba, aí ele cai de joelho chorando, dizendo, ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha primeiro, minha. Aí a Ellie veste um roupão, aí a Ali, ela veste um roupão, né? Vai até o Shevitz e fala, Shevitz, seu tolo, o que você vai fazer agora que você tá com esses braços quebrados? Você vive tocando piano, e o que você vai fazer agora? Aí o Roland, ele tem pena do cara, né? Mas aí ele fica olhando pro cara, que ele já tinha visto, ele falou, já tinha visto esse Shevitz, já tinha visto ele em algum lugar. Aí ele olha pro cara e fala, eu sei quem é você, eu te conheço. Aí o Shevitz fica olhando pra ele assim, como assim? Sem entender o que tá acontecendo, aí o Roland fala pra ele, você não lembra de mim? Ele, não. Ele vai lembrar de você, ó. Você vai lembrar quando eu te contar pra você. Você não é o tocador de piano lá em Meges, no Mar Claro? Ele fala, eu morei no Mar Claro, mas e daí? Quantas pessoas não moraram em Meges? Ele fala, mas você vai lembrar de mim agora. Lembra de Susan? A mulher que foi queimada na fogueira? Aí ele era assustado pro Roland. Ele fala, você não lembra de mim? Ele fala, não pode ser, você era tão jovem, vocês três eram tão jovem. Aí o Roland fala assim pra ele, sai daqui. Aí o Shevitz sai correndo com as mãos balançando. Aí o Roland passa mais uma noite lá com a Ellie, né? E no outro dia, como se fosse assim um sábado. E aí de noite assim, tava lá com a Ellie e não apareceu nenhum cliente. Ele fala, por que tá vazio aqui hoje? Ela fala, hoje é sábado, é dia de sermão. Aí, e as pessoas vão pra igreja. E eu não gosto mesmo de receber ninguém, nenhum deles mesmo, porque todos eles ficam fanáticos. Todos eles ficam fanáticos e estranhos nos dias de sermão. Então eu não gosto de receber eles. Então o Roland pergunta, onde é a igreja? Ela explica. Aí ficava subindo lá uma rua ali, como se fosse uma colina. O Roland vai para essa igreja. É uma igreja, essas igrejas de cidadezinha pequena, meio de madeira e tal. Aí o Roland entra lá dentro. Ele ouve o sermão, tem uma pregadora. Essa pregadora se chama Sylvia Pittston. Essa Sylvia Pittston está pregando. Antes da pregação deles, eles estão cantando um hino, né? O Roland, ele fica bem no canto, assim, sozinho, isolado. Tá toda a cidade lá. Aí depois do hino ela começa a pregar. Ela começa a pregar sobre o The Devil Interloper, que significa o intruso. E nessa tradução do livro em português saiu estranho. Então ela começa a falar, ela é louca, ela começa a falar, a pregadora, eu estava com Sansão quando ele enfrentou os filisteus. Eu estava com Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles estavam foram jogados na fornalha. Eu estava com Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. E o intruso é aquele que ele tentou Eva. O intruso é aquele que tentou Jesus. E o intruso é aquele que tenta você quando você vai praticar os atos carnais contra um homem ou uma mulher. O intruso é aquele que faz você praticar os atos com as suas mãos pecaminosas sozinho. O intruso, The Devil Interloper, é aquele que leva você para o mau caminho. É aquele que quando você pega as cartas de baralho te fazem apostar. Aí um cara grita, perdão, me perdoa, eu estou no pecado, preciso ser perdoado, perdão. Ela fala, quem te tentou? O intruso, quem é o intruso? Aí ele fica olhando, quem é o intruso? Quem é o intruso? Satã é o intruso. E você se perdoa? Você pede perdão dos seus pecados? Perdão. É um show. Assim, eu não vou fazer nenhum comentário, porque todos os comentários foram muito bem feitos por Stephen King. Aí o Roland volta para o salão, ele pergunta para Ellie, né? Porque ele saca uma coisa que eu não contei. Quando tá acontecendo esse show, ele vê que sai da Sylvia Pittston um desejo de sensualidade. E a Sylvia Pittston é uma mulher obesa, assim, muito obesa e muito feia. Isso é um desejo de sensualidade anormal. E ele vê nela que ela tá completamente possuída por um demônio. Então ele vê que ela está possuída por um demônio. Ele vira pra Ellie e fala, onde mora a Sylvia Pittston? Onde mora a pregadora? Ela não quer contar, mas aí ela acaba contando. Fica na colina um pouco mais adiante depois da igreja. Aí ele vai lá pra casa dessa Sylvia Pittston, que fica além da igreja, né? Vai sozinho lá na noite.
né, armado, né, com a roupa dele, com as pistolas nos coldres, duas pistolas no coldre. Assim, eu vi certos comentários, vou falar aqui, de que ele tinha 6 armas, mas no livro que eu li, assim, eu peguei outros livros e comentários para ler em inglês, mas eu não li o livro em inglês, eu só vi comentários, assim, posts e coisas por cima, notas e anedotas e coisas por cima. Eu vi anedotas dizendo que ele tem 6 armas. Eu não sei se essas 6 armas vão aparecer nos próximos livros, mas nesse livro, pelo menos na tradução que eu li, são 2 armas. Tá? De repente, nessas anedotas que eu li, alguém fez uma anedota comentando que ele pega 6 armas e de repente vai aparecer 6 armas nos outros livros, mas nesse livro eu só vi 2 armas. Porque até tem muita coisa de 12 tiros, certo? E 12 tiros seguidos, então são 6 mais 6, 6 de cada arma, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Ele vai pra casa da Sylvia Pitstone. E na casa da Sylvia Pitstone, é uma casa comum tal, apesar de ser, não é naquela rua principal, é mais pra fora da cidade assim. Tem como se fosse uma cruz bem na porta. Aí ele bate, né, na porta, ninguém abre. Aí ele bate de novo, ninguém abre. Aí ele vai, mete, arromba a porta lá. Aí de repente ele entra, ela tá sentado naquelas galeiras que balançam, sabe? Aquelas galeiras antigas, os antigos usavam, que fica balançando, ela tá balançando uma cadeira assim, com um vestidão, sabe assim? E ela fala, o homem de preto disse que você ia vir, eu tô te esperando. Aí existe um desejo muito sexual relacionado a ela, mas ele sabe que é um demônio. Aí ele fala pra ela fala pra ele, você quer deitar comigo, não é? Eu sei que você quer deitar comigo. O preço de você deitar comigo é a sua morte. Aí ele fala assim pra ela, você tá possuída pelo demônio. Aí ela fala, não, o demônio é você é do mal. Você é o mal, você é o Satã, você é o intruso. O homem de preto é do bem, o homem de preto é o bem. Ele fala, você tá possuída pelo demônio. Não, eu estou grávida. Eu estou grávida. O homem de preto fez amor comigo, mas eu não estou grávida dele, eu estou grávida do rei Rubro. Ele fala, você não fala coisa com coisa. Mas eu vou tirar o demônio de você, mas antes eu quero saber uma coisa. Onde está o homem de preto? Ela usa os poderes lá, que ela está endemoniada, né? Ela fala, o homem de preto te espera além das montanhas. Ele, tá bom. Aí ele pega um dos revólveres dele e coloca assim, bem na coxa, perto das partes íntimas dela. Assim, agora tudo que eu vou dizer aqui é suposição minha, porque isso não está no livro, talvez isso vai acontecer mais pra frente. Essa arma do Roland é o último pistoleiro, entendeu? A arma dele é a arma do pai dele, que provavelmente também foi a arma do avô dele, que segue uma linha de gerações. Então eu estou supondo aqui que o metal dessa arma é feito de maneira especial, não é um simples metal como de qualquer arma, certo? Entendeu? A madeira é de cânhamo e o metal é como se fosse um metal especial. Eu suponho, o Stephen King não comenta nada sobre isso, e eu não sei se vai comentar a respeito do outro, porque o fato dele encostar, colocar muito próximo da genitália dela ali, perto da perna dela, a arma, ela tem uma espécie de convulsão e o espírito sai dela. E ele não faz nada de especialmente nada, sabe? Ele só coloca a arma ali, como se fosse assim, uma espada santa, uma coisa santificada, e o espírito sai dela. Aí quando o espírito sai dela, ela fica com muito ódio e fala, você vai me pagar por isso, você vai me pagar por isso, pistoleiro, você vai me pagar por isso, você vai me pagar, você matou o filho do rei Rubro. Aí ele fala só, o demônio está servido? E pega e sai. Aí ele passa a última noite que tem que passar com a Ellie. Aí os dois sabem, né, que ele vai partir no dia seguinte. Eles têm uma noite de amor assim bem acalorada, tal, né? Porque é a noite da partida. No dia seguinte o Roland desce, né? Ele tá meio que sozinho lá no salão. Ninguém apareceu. Aí ele vai até o bar do Kennedy, né? E bar do Kennedy, desculpa, até o estábulo, tô confundindo, perdão. Ele vai até o estábulo do Kennedy e fala, Kennedy, prepara meu jumento que eu vou partir. Aí parece que tá vendo uma tempestade, né? Aí o Kennedy fala, fica mais, a tempestade tá aí, vai depois dela. E não, eu vou antes. Não, fica um pouquinho mais. Aí o Kennedy fica rolando ela, de repente vem assim, ele tem um tremendo de um instinto, o Roland. De repente vem na direção dele um negócio, como se fosse um vento. Ele sente, ele pega e desvia assim. Ele põe os pés para trás e desvia.
Aí sai um atiçador, sabe aquele atiçador de chama? Que é aqueles ferro mais escuro que você usa para atiçar chama. Inclusive, a parte geralmente de final dele, que é para usar para atiçar chama, geralmente até afiada, como se fosse uma pequena lança. Jogado nisso com tudo em cima dele. Quase pega, mas não é o Kennedy, é a filha do Kennedy que tenta jogar isso na cabeça dele. Passa assim, ele desvia. E o atiçador até cai no chão, porque ela perde o equilíbrio e o atiçador cai no chão. E ela fica sem entender o que está acontecendo. Ela olha para ele com cara de tolinha. Ele fica olhando pro Kennedy, ele olha pra ela e fala assim: me aponta meu jumento. Aí o Kennedy fica tudo aí ele vai lá e entrega o jumento pra ele, né? Arriado, tudo lá certinho. Aí ele vai, coloca o jumento ali perto do salão. Não tinha ninguém ali, ele pega alguns hambúrgueres, coloca na bolsa, pega um pouco de milho. E aí, cara, tem tipo assim, é que acontece uma espécie de... Desculpa, ele deixa umas moedas de ouro. Acho que umas 3, 4, não lembro. Deixa umas moedas de ouro em cima do balcão pra Ellie, né? Porque tá pegando um hambúrguer, né? Tá levando milho e tal. E aí ele vai pro jumento assim, começa a partir da cidade, assim, tranquilo e tal. Aí de repente ele não tá em cima do jumento, ele tá carregando o jumento assim pela rédea, sabe? Assim. Aí de repente ele ouve um grito, sabe? Assim, uma pessoa grita, um grito bem grande assim. Daí ele já pensa assim: foi acionada a armadilha contra mim. Aí de repente ele ouve ele vê a Ellie sendo feita refém pelo Shebs, tá segurando ela pelo pescoço, assim, dando um nó, como se fosse assim, segurando pelo pescoço, pelos braços. Aí ele vê a Ellie e ela fala pra ele: Roland, eu falei a palavra 19 pro norte e é horrível, me ajuda, acaba com tudo isso, Roland, acaba com tudo isso. É horrível, é tudo horrível, acaba com isso. Aí o Roland pega, ele mira assim, dá um tiro na cabeça da Ellie e um tiro na cabeça do Shebs. Os dois caem mortos assim. Aí de repente vem toda a cidade contra ele, com pau, faca, garfos, o que você imaginar, só não tem arma de fogo. Aí, nossa, cara, é uma cena de bang bang, bem dos filmes do Velho Oeste. Aí o Roland, geralmente, ele tem uma mira perfeita, e geralmente ele mira, principalmente na cabeça, mas ele tanto mira na cabeça, dá alguns tiros em alguns no pescoço ou no coração, depende de onde ele consegue pegar melhor. Mas o tiro dele é fatal, geralmente ele dá um tiro e mata um cara. Aí vem aquele monte de gente assim, ele não tem, eu só tenho 2 armas, mas ele recarrega muito rápido. Na hora que ele vai recarregar, é que ele fica muito vulnerável, mas é a hora que as pessoas conseguem chegar perto dele. Então, em um dos momentos que ele vai recarregar, um moleque chega e dá uma facada bem forte na perna dele, que é a hora que ele mais se fere mesmo. E depois, quando ele recarrega a arma, ele dá um tiro na cabeça do moleque, a cabeça do moleque explode assim. Depois, meio que tipo assim, ele leva uma facada nas nádegas, uma facada não, tipo uma garfada na nádega, e se machuca tudo dentro dos ombros, assim, mas nada sério, nada grave. Aí ele vai, tirando as pessoas vindo. Aí de repente ele mata 3 caras 3 tiros seguidos. E ele cai para dentro, assim, meio que pro salão. Aí de repente ele sai pro outro lado do salão, que é meio perto na borda do deserto. Aí começa o tiroteio ali. Aí de repente a tia Mil vem pra cima dele com tudo, com uma faca. Ele dá um tiro na cabeça dela. Ela cai com as pernas abertas, assim, que nem uma rameira. Aí de repente vem a Sylvia Pittston com duas cruzes assim, uma em cada mão, gritando: assassino de crianças, demônio, diabo, satã. E vem. Aí ele pega, dá um tiro em cada uma das cruzes, destrói as cruzes e depois dá um tiro na cabeça dela. E ela morre, cai que nem uma sanfona. Aí tipo assim, depois vem os últimos moradores de Tu, e ele começa a atirar. O último morador de Tu é um cara que ele dá um tiro na cabeça do cara, o cara morre gritando. Então morreu na cidade de Tu 39 homens, 14 mulheres e 5 crianças. Foi o fim de Tu. Então o que acontece? É quando ele volta pra cidade, ele vê em cima assim de uma... Eu acho que não sei se é em cima do salão. Tá lá, fizeram uma cruz e colocaram em cima dele assim. Ou foi em cima do alfaiate, não lembro. Colocaram lá em cima o Norte crucificado. Só que o Norte já estava morto. Ele fala, ele não acha certo o Norte ficar lá. Então ele sobe lá em cima, no telhado, ele solta o Norte, ele vê que colocaram uma espécie de... marcaram ele com ferro na testa dele, igual marca gado. Ele solta o Norte, o corpo de Norte cai junto com os moradores de Tu. Aí ele pega, ele desce, ele pega o jumento dele, leva pro estábulo, e ele volta então lá pro salão. Ele prepara uns hambúrgueres pra ele frita, não os hambúrgueres que ele guardou na bolsa, os hambúrgueres que tem lá. Ele frita, toma uma cerveja e vai e deita na cama que ele dormia com a Ellie, passa a noite lá e dorme. No dia seguinte ele pega o jumento e vai embora. Aí ele acaba de contar essa história, não é? Que ele tá contando a história pro Brown, pro Ruivo, que se chama Brown.
Em certos momentos que ele contava a história, o Zoltan dizia algumas coisas. Rezava o Pai Nosso, porque ele sabia decorar algumas palavras do Pai Nosso. Enfim. Aí o Brown pergunta pra ele, nem abre o olho, pergunta, você tá mais calmo agora? Tá mais tranquilo agora, mais aliviado que você contou? Ele disse assim, agora eu tô mais aliviado. Ele passa a noite lá nessa casa do último colono. Daí depois ele... dia seguinte ele segue o caminho dele, abastecido com águas dos cantis, né? Com um pouco de milho, e segue o caminho dele. Se despede do Brown, que é o último colono. E ele vê em cima, assim, na casa, assim, ele vê como se fosse, assim, o corvo em cima do telhado, como se fosse uma gárgula em cima do prédio. Dando continuação, o pistoleiro, o Roland, então ele seguiu pro deserto com os cantis de água, né? E com as coisas dele. Parou no deserto, então, uma noite, ficou lá vendo a montanha distante e as estrelas. Daí seguindo, assim, passou 16 dias ele seguindo em direção à montanha. Aí depois ele tava já sem água, desidratado, já tava meio caindo no chão já, se machucando, com raiva porque tava caindo no chão, sangrando, achando que ia morrer. De repente ele dá de cara com 2 galpões. De início ele até achou que tava sonhando, ou que fosse uma ilusão, talvez uma miragem. Aí ele vê que existia 2 galpões no meio do deserto. Esses 2 galpões parecia ter uma coisa de fantasia, porque ele era uma madeira gasta. Só que essa madeira era gasta por causa do tempo que estava no deserto. Daí ele vai chegando perto, de repente ele vê um homem de preto. Ele pega um revólver, vai correndo assim em direção, gasta toda a última energia em direção ao homem de preto e para... Eu vou usar minhas palavras aqui, mais ou menos, como não é essas palavras que ele usa. Aí, de repente, o homem de preto levanta as mãos. Aí, de repente, ele olha e fala, nossa, como esse homem de preto tá acabado. Ele não era assim, ele é grande, forte, homem alto. De repente, ele tá baixinho, fraquinho, meio aloirado. Aí, de repente, ele fala, não é homem de preto, eu tô vendo coisa. De repente, ele vê que não é homem de preto, é um menino meio loiro, com cabelo meio descolorido, por causa do sol. Que tá ali, o menino levanta a mão. Aí ele põe de volta a arma no coldre e faz aquele sinal de não com a cabeça, tipo assim, não, tipo, tô vendo coisa, não. Aí ele vai, tipo assim, tem como se fosse um estábulo perto do galpão. Aí ele entra nesse estábulo, aí ele chega no estábulo e desmaia, porque ele já não aguenta ficar mais acordado. Sabe assim, eu quero retornar um pouco, tem uma cançãozinha que eu achei muito legal, que eu queria falar, que ficou com um verso que eu achei muito massa. Que assim, quando ele estava indo no deserto, antes de ele achar o galpão, ficava vindo na cabeça dele uma música que a mãe dele cantava para ele. E ficou assim, os versos eu achei muito legal. Que é assim, a chuva na Espanha cai sobre o campo. Há contentamento e há também o pranto. Mas a chuva na Espanha cai sobre o campo. A vida macula o tempo santo. Todas as coisas que conhecemos mudam e tudo permanece igual. Mas seja você maluco ou normal, a chuva na Espanha cai sobre o campo. Anda-se namorado, mas se voa amarrado. E os aviões na Espanha caem de lado. E ele não sabia que era avião, porque ele é de outro mundo, tá ligado? Mas eu achei legalzinho. Antes dele encontrar o galpão, essa música ficava passando na cabeça dele. E fica passando muitas vezes na cabeça dele. Agora vamos retomar aqui. Aí, como eu falei, o Roland desmaia no estábulo. De repente ele acorda. Ele se vê que está no mesmo lugar que ele desmaiou. De repente ele acorda e o menino tá zelando por ele, tipo, sabe, colocando água na boca dele, colocou água jogou um pouco de água na boca dele e jogou um pouco de água no rosto dele, e ele começa a voltar. Aí ele pede pro menino assim, faz um gesto pro menino dar uma caneca da água pra ele. Ele pega a caneca e vai tomando goles, porque ele não consegue tomar tudo de uma vez, porque ele tava, certo, com sede e tal, se tomar tudo de uma vez passa mal. Aí ele foi retomando, aí ele começou a pensar assim, esse moleque deve ser louco, porque, entendeu, eu sou um estranho, apontei uma arma pra ele e ele teve uma chance de me matar e não me matou. Depois o próprio menino fala, eu pensei em te matar, mas eu não ia fazer uma coisa dessas. Aí ele pensa, não, então ele é mais normal. Então ele é mais normal.
Porque no final ele pensou matar em mim. Ele pensou em me matar. Aí o garoto pergunta: você quer comer um pouco? Ele faz meio que não, mas ele tá com fome. Aí o menino pega a carne seca. Algumas pessoas não sabem o que é carne seca. O que é carne seca? Carne seca é uma coisa usada desde a antiguidade. Porque o que faz? Tudo carne, o que pode ser carne seca? Carne pode ser carne de porco, pode ser carne de boi, pode ser carne até de camelo, de galinha. E você faz o quê? Você corta ela em pedaços e você coloca ela no sol para secar, e você depois põe muito sal. E essa carne, ela dificilmente apodrece, porque ela está muito salgada. Ela foi feita para durar. E ela é gostosa? Dizem que não, eu nunca comi carne seca. E não é só com o sol que você também consegue fazer carne seca. Na Europa, você fazia carne seca assim, com esse mesmo método de cortar e botar no sol para secar, ou num lugar que é seco para tirar a umidade da carne. Depois você coloca em pimenta ou cravo ou canela, especiarias, né? Mas no caso aqui é de sal, né? A carne seca contada nesse livro é carne seca de sal e de boi, carne de boi. Aí ele come um pouco de carne seca, a boca tá ardendo porque tá toda cheia de machucado, porque tava no deserto, né? A boca tudo queima, ainda mais com a carne seca, fica tudo ardido, mas ele assim tá com fome, ele come um pouco. Aí, como ele tá atrás do homem de preto, ele fala: escuta, garoto, eu tô atrás de um homem de preto, vestido de preto. Aí ele: o pastor? Ele tipo, ele usa como se fosse uma beca. Aí o garoto fala: o que é beca? Ele: é uma túnica e tem uma espécie de capuz. Ele: sim, esse homem passou por aqui. Aí o menino conta pra ele, né? Assim, desculpa, ele pergunta: quanto tempo faz com o homem de preto, esse pastor veio aqui? Aí o garoto fala: aí ele veio aqui, mas eu não sei, porque os dias são todos iguais aqui. Aí ele fala: o garoto: 1, 2 semanas. Aí o menino: isso? Ele: o quê? 1, 2? Ele: duas, mais ou menos 2 semanas de distância. Aí o menino começa a contar a história dele, porque ele pergunta: menino, o que você está fazendo aqui? Nesse lugar isolado no deserto, como é que você apareceu aqui? Como é que você encontrou ele? Aí ele fala: primeiro assim, ele fala: eu fujo das pessoas, porque ele fala que as pessoas ferraram ele. As pessoas não gostam de pessoas, ele fala: as pessoas me ferraram. E ele fala que estava naquele lugar, nesse galpão, e uma noite apareceu um homem de preto. Ele falou que se escondeu no armazém, porque também tinha um armazém. Então tinha 2 galpões, tinha o estábulo e tinha um armazém. Ele se escondeu no armazém. Ficou escondido no armazém. E o homem de preto ficou um dia lá, como se fez uma fogueira, depois foi embora. Ele falou: teria me escondido de você também, mas você me viu antes que eu pudesse me esconder. Aí ele pergunta: como é que você veio? Ele fala: eu vim aqui não muito antes do homem de preto, mas eu não lembro como é que eu vim aqui. Ele fala: de onde você veio? Ele começa a contar: eu não lembro muito bem. Eu lembro que a cidade que eu vim tinha uma estátua gigante que segurava uma tocha e um livro, que é a Estátua da Liberdade, certo? De Nova York. Aí ele fala: e tinha na cidade que eu morava estátuas que vendiam roupas. Estátuas que vendiam roupa, manequins em loja. Cá entre nós, isso ele não fala, você consegue sacar. Manequins em loja. Ele fala: nas ruas de cimento andavam coisas grandes que levavam pessoas. Coisas grandes levavam pessoas. Ônibus. E também tinha coisas amarelas, táxis. Tinha nas coisas de tijolos andavam pessoas, na calçada andavam pessoas. E os prédios chegavam na altura do céu, que são os arranha-céus. Na cabeça do pistoleiro, porque arranha-céus, ele deu a descrição da mítica cidade de Lud, que, como eu falei, o pistoleiro é do mundo interior, entendeu? Isso é no mundo médio, que seria o nosso mundo, seria o mundo médio, que dá a entender. E o pistoleiro não faz sentido, ele fala: você não fala coisa com coisa. Aí o menino fala: eu não lembro
Eu não consigo lembrar. Eu lembro também que eu ia pra Times Square assistir o filme do Zorro. E eu assistia TV no canal 11. Aí o pistoleiro fala: o que é TV? É como se fosse um raio de luz? Um raio de luz? Ele: não é um raio de luz. Aí a TV, o Roland fica: não tô entendendo o que você está dizendo, TV. Porque isso não faz parte do mundo de Roland. Que aparece pessoas. Eu não tô entendendo. Na caixa é uma coisa assim. Eu não entendo. Aí o Roland fala o seguinte: olha, eu vou te ajudar a lembrar. Porque ele olha assim, ele acha que o menino tá contando um monte de bobagem e mentira pra ele. Mas ele vê que nos olhos do menino, ele vê que o menino tá contando a verdade. Então ele pega o menino e fala: vou te ajudar a lembrar. Aí o Roland pega uma das balas dele e começa a fazer. Alguém já viu? Sabe aquele negócio que a pessoa coloca a moeda nos dedos e fica trocando de um dedo pro outro a moeda? Sabe assim, colocando, vai para um dedo, para outro dedo, para outro dedo, volta para outro dedo, volta para outro dedo e fica andando de dedo em dedo a moeda. O Rolando faz isso com as balas, com uma bala. Ele faz isso de maneira muito rápida. E o moleque começa a ficar hipnotizado, aí o moleque entra em... meio que fica hipnotizado. Aí o Roland fala: conta pra mim a sua história, né? O moleque entrou, ficou hipnotizado. Aí ele começa a contar pro Roland que o pai dele e a mãe dele viviam em Nova York. O pai dele trabalhava numa empresa ou numa firma. O pai dele fumava 3 maços por dia. O pai dele era um bom vendedor. Ele começa a contar que a mãe dele tinha amigos e amigas. E que assim, o pai e a mãe tinham meio um trauma relacionado a ele. Que por mais assim que ele não conseguia entender totalmente o trauma, ele sabia que tinha um trauma. Porque eles tinham um estilo de vida antes dele nascer. E quando ele nasceu, o estilo de vida dele, o estilo de vida do casal teve que mudar por causa do filho. Então eles colocam o filho no máximo de coisa que eles podem fazer para o menino para eles não terem que dar atenção pro garoto. Então ele tem escola particular, tem tutores, tem uma pessoa, uma senhora que toma conta dele, que seria a senhora Shaw. Aí o nome dele é John Chambers, o nome do menino, mas todo mundo chama ele de Jake. E o Jake, ele gosta de jogar boliche. A mãe dele dá dinheiro para ele sempre ir de ônibus para a escola. Porém, desculpa, de ônibus não, de táxi na verdade, de táxi. Porém, ele nem sempre vai de táxi. Muitas vezes ele vai a pé, ele só vai de táxi quando chove. A senhora Shaw, que trabalha lá na casa dos pais dele, prepara pro Jake, né? Vamos chamar ele de Jake, não John Chambers. Vamos chamar ele pro Jake porque no livro chamam ele de Jake. Ela sempre prepara pro Jake lanches. E ele gosta desses lanches. Toda vez quando ele come o lanche da senhora Chambers, faz ele se sentir, como eu posso dizer, num lugar especial, como se tivesse um coquetel. Então para eles é muito importante o lanche que a senhora Shaw prepara para ele. E um dia o Jake estava voltando para casa dele, do boliche, e de repente ele foi atropelado. E tipo assim, ele foi destruído. Ele não sabe a gravidade de que foi, mas ele contando pro Roland, o Roland saca. Tipo, ele foi completamente destruído, assim. Destruído, ele foi destruído. Não vou entrar em detalhes porque é horrível. Assim, como ele conta o atropelamento do Jake é monstruoso. E o Jake acha, aí que tá o negócio. Eu não vou conseguir afirmar, porque nem eu consigo afirmar o que era. Porque o Jake diz que foi o homem de preto que atropelou ele, mas era um outro homem que estava dirigindo. Mas ele disse que foi o homem de preto, e era um homem com chapéu que estava num Cadillac que atropelou ele. É como se fosse assim. Já viu aquele filme Matrix? Isso eu tô supondo, tá? Uma suposição minha. E ele não diz isso, tá? No livro. Eu suponho que é mais ou menos assim. Sabe aquele filme Matrix, certo? Aquele filme Matrix. Não tem aquela cena com o agente Smith, ou aqueles agentes da Matrix, podem ser qualquer pessoa. Eles tomam o corpo da pessoa, depois e a pessoa vira o agente, depois ela pode voltar. É como se fosse assim. Então é como se aquele homem que atropelou o Jake fosse como se o Homem de Preto tomasse conta do corpo do cara ou se transformasse no cara, porque o Jake viu o Homem de Preto.
Mas de repente não era mais o Homem de Preto. Daí esse homem, aí depois um Ford azul quase dá o segundo atropelamento nele, mas freio bem em cima. Então, retomando. Daí ele, de repente as pessoas começam a aparecer e de repente aparece um padre. Que também não dá pra saber se esse padre é o Homem de Preto que vem falar com ele ou se é um padre. Eu acho que é um padre. Então fica uma coisa muito perdida o que aconteceu. Certo? Aí o Roland vê que isso acontece com o garoto, né? Ele pergunta pro Jake: Jake, você quer se lembrar disso ou você quer esquecer? Aí o Jake fala: eu quero esquecer. Então ele fala: então você vai esquecer disso, isso não vai lembrar mais. Ele fala: eu quero esquecer porque eu sinto gosto de merda na minha boca. Porque os intestinos dele foi destruído, né, quando ele foi atropelado. Aí o Roland fala: você vai esquecer então. É como se fosse assim, ele fosse levado pro mundo interior, como se fosse por mágica. E ele saísse desse mundo, do mundo médio pro mundo interior. E foi inteiro pro mundo interior, como se fosse por mágicas. Não sei explicar. Não sei explicar, porque esse é o primeiro livro. Eu não sei se essa coisa vai ser mais explicada, vai ser contada, enfim. Entendeu? Acontece essa história. E não é muito explicado porquê, como ele foi. Como ele foi inteiro, não sei. Mas uma coisa que acontece com o Roland começa a ficar sempre pensando. O Roland sempre começa a ficar pensando o seguinte: ele deve ser uma armadilha do Homem de Preto, porque o Homem de Preto que colocou ele no meu caminho. Aí o Jake, ele dorme, né? Ele tá dormindo ali, e o Roland acaba encostando a cabeça e dormindo também. Aí o Roland acorda à noite, assim, já era de noite quando ele acorda. Aí o menino tá com a luz de um lampião sentado num dos galpões. Aí o Roland vai lá, senta do lado dele. Aí o menino comenta: olha, a carne seca que eu dividi com você, que eu tô dividindo com você, era pra minha sobrevivência. Aí eu suponho, porque tem eu posso dizer, um armazém lá. Eu suponho que ele deve ter encontrado essa carne no armazém. Não fala da onde essa carne seca veio. Suponho que deve ter sido encontrado em algum lugar do armazém. Ele fala: minha carne seca tá acabando e eu vou ficar sem comida, eu vou morrer aqui. Aí o Roland fala: vem comigo. Então você vem comigo. Aí o garoto fala: você vai pro Jake, vamos chamar ele de Jake. O Jake fala: você vai atrás do Homem de Preto? Ele fala: sim, eu vou atrás do Homem de Preto, você vem comigo. Agora vamos descansar, vamos dormir, porque amanhã cedo eu vou pegar água e eu vou no armazém ver se tem alguma coisa pra gente levar. Daí eles, no dia seguinte, o Roland vai pra pegar água, que é uma bomba. Eu suponho que a energia seja uma energia atômica, porque assim, não relata uma energia solar. E a bomba, tá lá há muito tempo parada. E ela ainda tem energia e ela consegue pegar a água das profundezas e jogar a água para cima como com energia elétrica. Então eu suponho assim, ele mesmo fala, pode ser atômica, ele mesmo pensa, pode ser uma espécie de energia atômica que mantém essa bomba funcionando por muito tempo mesmo sem pessoas aqui. Aí ele enche todos os cantis dele de água. Aí ele pega, chama o Jake e os dois vão lá pro armazém. Quando eles chegam no armazém, tem uma escada que desce. A escada tá toda mofada, toda fodida. Aí ele fala pro Jake: fica aí que eu vou descer. Aí ele chega lá embaixo. Lá embaixo tá podridão. Tinha repolhos, batata, tá tudo podre, um cheiro horrível. Tá tudo mofado, como se fosse assim, a própria estrutura tá ameaçando desabar. Aí ele encontra em latas feijão enlatado com manteiga e carne. Aí ele encontra também uma espécie de uma manta, um cobertor, digamos assim. Ele coloca as latas tudo num cobertor, ele dá um nó, amarra e dá pro Jake na parte de cima e fala: fica aí. Ele: tá bom. Ele desce. Lá embaixo tem um monte de aranha, umas aranhas grandes, aranha de 16 pernas, aranha mutante. Aí de repente ele ouve sabe, uma coisa bem assim, como se fosse uma voz. E aí de repente a estrutura começa a ameaçar. Aí o Jake fala: vamos embora. Ele fala: Jake, sai daqui e conta até 300. Contou até 300. Se eu não vim, se eu não aparecer, segue o teu caminho com as coisas. Aí ele fica lá. Aí o Jake sai correndo, ele ouve os passos do Jake correndo. Aí ele fala: quem tá aqui?
Aí ele, de repente, ninguém responde. Ele fala na alta linguagem de Gilead. Ele fala: quem tá aqui, demônio? Aí de repente aparece na voz da Ali. Ela fala: Roland, pistoleiro, você tá. O homem de preto tem sua alma no bolso, pistoleiro. E cuidado com o encarnado, pistoleiro. Toma cuidado na travessia dos estreitos. Cuidado na travessia dos estreitos. Aí de repente tudo fica em silêncio. Aí ele pega, ele vê que tem uma fissura na parede, e dá um soco na parede assim, que tá toda esfarelando. Aí ele encontra um esqueleto lá. Aí ele pega e tira o maxilar do esqueleto, o jawbone. Tira o maxilar do esqueleto e põe no bolso e sai de lá. Aí quando que sai de lá, meio que o negócio começa a cair assim, aí eles saem do lugar. Aí quando eles começam a sair do lugar, o Jake dá uma última olhada no lugar, como se estivesse despedindo, e fala adeus pro lugar.